E aí galera, suavidade? No último vídeo eu falei um pouco sobre quais conteúdos eu quero trabalhar aqui no canal esse ano e a Tatiana deixou uma mensagem sugerindo comentar um pouco a respeito do filme Escritores da Liberdade. É um filme que eu gosto muito, já assisti várias vezes e eu acho que é um filme muito válido para a gente realmente trabalhar a questão da educação, da sociedade, a partir de uma obra do entretenimento, mas que é baseada em fatos reais. Então hoje o vídeo é sobre o filme Escritores da Liberdade. Bora trocar uma ideia. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dando Ideias. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui no canal a gente conversa um pouco sobre sociedade, sobre educação, sobre política. Se você acha que esses são assuntos importantes, eu peço que você já se inscreva no canal, deixe aquele like e você pode me apoiar financeiramente na campanha no Apoia-se, que eu vou deixar nos cards aqui. Bom pessoal, antes de mais nada eu vou passar um resumo do filme aqui. Ele é um filme antigo, mas como boas práticas na internet eu já deixo avisado aqui que terão spoilers. Então, caso você não conheça o filme e tenha essa preocupação com relação a spoilers, tá avisado. Então vamos para um resumo mais ou menos do filme. O filme conta a história da turma 203 do colégio Woodrow Wilson, na Califórnia. A escola, que sempre foi exemplo de bons resultados, passa a fazer parte do sistema de integração e por isso recebe estudantes marginalizados. De alguma forma, todos os estudantes da sala 203 sofrem com a violência de uma discriminação social, sejam eles negros, refugiados, imigrantes ou simplesmente estudantes que não se adequam ao sistema educacional. A professora Erin Gruwell, idealista e filha de um antigo defensor dos direitos civis, escolhe lecionar nessa turma. Os primeiros contatos são terríveis, cheios de desafetos e conflitos. Em meio a essa situação, a determinada educadora, com métodos pouco ortodoxos, se desdobra para conseguir alcançar seus estudantes. O filme é baseado em fatos reais, e dentre as metodologias que a professora aplica, acompanhamos o momento em que os alunos passam a escrever diários sobre suas vidas, ao mesmo tempo em que estudam e debatem a discriminação do nazismo por meio do diário de Anne Frank. Galera, esse é um filme que ele permite a gente pensar uma série de questões, né? Para além das questões técnicas de fotografia e tal, não é essa a minha intenção aqui, é pensar sobre a sociedade. E esse filme permite pensar uma série de questões. É possível pensar sobre a questão educacional, sobre discriminação social, sobre machismo, sobre diversas coisas. Eu elenquei aqui 3 pontos para tratar. De alguma forma eles se entrelaçam, mas por uma questão didática eu achei mais interessante dividir em 3 pontos. A primeira questão que eu gostaria de pontuar aqui é a respeito da inversão de valores que acontece no próprio modelo educacional. A ideia, pelo menos, é que o sistema educacional seja uma parte importante da sociabilidade das pessoas, né? Que ali aquele indivíduo vai ser inserido, né? Mais uma etapa da inserção desse indivíduo em sociedade para que ele possa conviver com as pessoas, para que ele possa contribuir com as pessoas, né, com o restante da sociedade, mas também que ele possa se entender, compreender as suas habilidades, compreender os seus afetos e que dessa forma ele consiga ser um sujeito ativo na sociedade, alguém com sua individualidade, mas que entenda que está convivendo em sociedade, que faz parte de uma organização muito maior e de que ele tem um papel e responsabilidade dentro dessa organização, mas de que ele é parte. E é uma parte importante, uma parte que tem vontades, uma parte que tem desejo, uma parte que tem importância dentro desse sistema social que nós temos. Infelizmente, muitas vezes a escola e o modelo educacional que a gente tem gera justamente o contrário. Trabalha justamente em cima de uma crença e de um desprezo, principalmente daquelas pessoas mais marginalizadas, que mais precisam desse acolhimento da instituição, que mais precisam de amparo para desenvolver suas habilidades e para se sentir e ser sujeito social. Então, muitas vezes, o sistema educacional e as pessoas que trabalham dentro desse sistema acabam entendendo que a função da escola ela é disciplinar o estudante, ela é impedir que ele desenvolva as suas habilidades, é tolher as suas liberdades, é colocar o indivíduo dentro de uma caixa, tirando dele toda a sua individualidade, suas ideias, sua subjetividade, como se ele devesse apenas obedecer. Tem uma passagem em que a coordenadora, acredito, que é a Margaret Campbell, né? O nome da personagem é Margaret Campbell,
ela deixa bem claro isso para a professora Gruwell. Ela fala, ó, o máximo que você vai conseguir com esses alunos é discipliná-los, foca nisso, né? Então, é um problema sério dentro do nosso sistema educacional que tem a ver, né? O Foucault trabalha isso quando ele fala do modelo panóptico, né? Que muitas vezes a gente consegue entender que a escola, o modelo educacional, ela vai funcionar muitas vezes muito mais como um modelo prisional, de vigilância, né? De controle de corpos, do que um lugar onde as pessoas vão desenvolver suas habilidades, a sua subjetividade e se sentir sujeito social. Outra reflexão legal que o filme permite a gente fazer, e está bem vinculada à relação professor e aluno, é a necessidade de que o professor, que é a hierarquia em sala de aula, que precisa ser respeitado, respeite também os seus alunos e ame os seus alunos, desenvolva afeto pelos seus alunos. E eu digo afeto, amor e respeito aos alunos no sentido de entender que aquelas pessoas são pessoas que têm história, que sente, que têm ideias, que são importantes, porque muitas vezes acontece um menosprezo do estudante, como se ele não tivesse nada a acrescentar, como se ele não pudesse fazer nada a não ser ficar quietinho e receber a educação, aquele modelo de pensamento que o Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, trabalha, né? Aquela educação bancária, onde o aluno não tem nada a oferecer e ele é simplesmente um depositário de conteúdo, né? Esse tipo de relação, pelo menos na forma como eu compreendo a educação e pelo menos na experiência que eu tenho, que não é grande, não é vasta, mas me permite perceber isso, ele não funciona. A educação libertadora, a educação que gera autonomia no estudante, ela precisa estar em volta de respeito e de afeto. É claro que o professor é hierarquia em sala de aula, não é essa a questão, mas é a questão de que se ele quer dialogar com o seu aluno, se a ideia ali é trocar experiências e auxiliar de alguma forma o aluno a desenvolver suas habilidades, a alcançar os seus sonhos, a acreditar em si mesmo, essa relação precisa passar pelo respeito. O professor ele precisa sim entender o seu aluno como alguém que tem capacidade, que tem uma história e que merece respeito, ainda que ele seja mais novo, muito inocente em diversas questões. Para desenvolver essa relação de ensino-aprendizado, é fundamental que exista respeito e afeto do professor para com os seus alunos. E outro ponto que eu acho legal a gente prestar atenção é que muitas vezes esse modelo educacional que está pautado na disciplina, na padronização, muitas vezes tolhendo a criatividade e habilidade dos estudantes, ele não afeta somente aos estudantes, mas ele afeta também aos professores. O esforço que a professora Gruwell tem que fazer para não só chegar aos seus alunos, mas para conseguir o apoio institucional para fazer esse trabalho, ele é muito desgastante. Você percebe ali que ela coloca a sua própria vida, né, suas questões pessoais em jogo por conta disso. Então, é um modelo cruel não só para com os estudantes, mas também para com os educadores. Por conta disso, é muito comum que o professor ele se frustre ao longo da sua carreira. Eu já fiz um vídeo sobre frustração e eu tô há 6 anos em sala de aula. É uma sensação muito ruim, porque é comum que o professor ele seja idealista, ele queira mudar o mundo, é por isso que ele está em sala de aula, né? Não é somente um trabalho, é muitas vezes acreditar sim que aquilo que você está fazendo pode transformar vidas, e pode, porque geralmente o professor ele teve professores que mudaram a sua vida, mas essa frustração ao longo do tempo ela é muito prejudicial, inclusive para a saúde. Não é por acaso que os professores são uma das categorias que mais sofrem com problemas psicológicos. E no filme a gente consegue perceber isso com a Margaret Campbell, né? Essa que faz o papel de diretora, ali, de coordenadora, se não me engano. Em determinado momento que ela está conversando com a professora Gruwell a respeito de se ela vai continuar com as turmas, né? Não vai. Você consegue perceber nessa personagem, que é uma professora mais experiente, já está ali há mais tempo, a frustração e como que essa frustração ela se torna um ressentimento. Não é necessariamente uma pessoa que não gosta dos alunos, não é necessariamente uma pessoa que não tem esse ímpeto que os educadores têm, que os professores têm, de mudar a vida das pessoas e de ter um afeto com a sala de aula. Pelo menos eu não enxergo dessa forma. Mas é uma pessoa que você entende que ao longo do tempo, em meio a tantas frustrações na carreira, acabou gerando esse ressentimento e, pior ainda, despeja esse ressentimento nos alunos, que é uma coisa que eu
percebo que acontece bastante com os professores também, por conta da sua própria frustração, ele desenvolve seus ressentimentos e deposita todo esse mal-estar nos próprios estudantes. É uma questão muito problemática, porque você vê que é fruto justamente de uma idealização frustrada. Eu morro de medo que isso aconteça comigo futuramente, e eu não coloco essa responsabilidade necessariamente no professor. Eu entendo que isso é um problema muito mais estrutural, porque a gente tem um sistema de organização social que trabalha justamente para que a educação não funcione para dar mais autonomia, mas que funcione justamente para alienar, para padronizar, para impedir o desenvolvimento das próprias habilidades, individualidades, criatividades. Então, assim, é um filme muito inspirador. Ele é um filme otimista, mas mais do que isso, eu acho que é um filme bom para a gente pensar como que o sistema educacional, ao mesmo tempo que pode ser uma ferramenta excelente de sociabilização, auxiliando na autonomia dos indivíduos, auxiliando numa vida em que as pessoas acreditem nos seus sonhos e tudo mais, também pode ser uma ferramenta de violência, uma ferramenta de opressão, tanto para os estudantes quanto para os professores. Com relação aos estudantes, é comum que por conta dessa violência, aquele estudante ele deixe de acreditar na sua capacidade de elaboração, se sinta burro muitas vezes e deixe de acreditar inclusive em si mesmo, sabe? Não se entendendo como alguém que é importante, não se entendendo como alguém que tem algo a oferecer para a sociedade, aquele desprezo, né? Porque sofre esse desprezo, também transformar a si mesmo, né? Começar a se desprezar, gerando todo esse mal-estar. E por outro lado, o sistema educacional violento faz com que professores se tornem pessoas extremamente frustradas, rancorosas e que acabam muitas vezes participando, né, dessa opressão, fazendo mal para si mesmos também. Então, assim, como eu disse, é um excelente filme, é um filme que eu recomendo muito e ele é otimista. Mas a minha ideia aqui é sempre trazer um pensamento mais crítico para a gente pensar que sociedade que a gente quer, que sociedade que a gente tem nesse momento e para onde que a gente quer caminhar. Então eu acredito que esse é um excelente filme para a gente refletir essas e muitas outras questões. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe aquele like aqui embaixo. Eu agradeço muito a Tatiana, que fez a sugestão do vídeo, né? Acredito sim que esse é um excelente filme para a gente pensar sobre a sociedade, sobre o modelo educacional. Aquele agradecimento especial aos apoiadores do canal que financiam economicamente o meu trabalho aqui. Se você quiser financiar também, eu vou deixar aqui nos cards, na descrição e no final do vídeo. Também você pode contribuir com o valor que você bem entender e eu sou muito grato a cada ajuda que me dão. Beleza? Se você tem também outra sugestão de vídeo, coisas do gênero, comentários a respeito desse filme, por favor, coloca aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, que eu acho que o diálogo é a principal ferramenta que a gente tem para alcançar um mundo melhor e mais bacana para todo mundo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!